Após uma carreira distinta no Exército dos Estados Unidos da América e fazer aliá, o coronel Yonatan David Zadansky cofundou uma organização de treinamento em Israel chamada Defensores Civis, que ensina cidadãos armados comuns a serem os primeiros a responder a ataques terroristas em suas comunidades. É um modelo que ele espera que seja replicado em todo Israel e na diáspora. Bem-vindo ao Estúdio JNS. Obrigado por me receber. Conte-nos sobre o projeto. Certo, né? O projeto realmente começou depois de 7 de outubro, então no dia 8 de outubro o projeto foi lançado. O objetivo principal é garantir que o 7 de outubro nunca aconteça novamente. Meu sócio, Yonatan Lahav, na verdade começou o projeto e ele se inspirou em uma história que muita gente não conhece. É a história de Absol e o que aconteceu em Absol, que é uma das cidades ao redor de Gaza, que também foi atacada. Mas naquela cidade em particular, o chefe de segurança, e alguns meses antes mesmo de 7 de outubro, já sabia que algo estava acontecendo, algo estava prestes a acontecer. E ele simplesmente tomou a própria iniciativa e começou a treinar todos os cidadãos daquela pequena cidade que tinham armas particulares, armas de propriedade privada, e começou a treiná-los e prepará-los, caso fosse necessário. E, de fato, em 7 de outubro ela foi atacada, assim como Baiari e outras cidades conhecidas. Mas eles reagiram e revidaram contra os terroristas. Agora quero que você saiba, Steve, sobre o que estamos falando. Um punhado de cidadãos naquele dia, naquela manhã, armados apenas com, você sabe, armas pequenas, pistolas, e eles estavam enfrentando de 80 a 90 terroristas armados com armas de guerra. Estamos falando de AKs, RPGs e assim por diante, e eis que surgem os terroristas. Assim que perceberam que estavam sendo alvejados, simplesmente foram embora e foram para outra cidade. Eles simplesmente perceberam que Enapsor não era o lugar para atacar. E simplesmente foram embora. Então, sabe? Então, essa história, na verdade, inspirou meu sócio, Yonatan Lahav, a começar a fundar essa organização chamada Defensores Civis. E graças a Deus tem dado muito certo e está ganhando muito espaço. E você sabe, nós já temos nossa primeira cidade cadastrada, a cidade de Afula, com 70 mil pessoas. O prefeito imediatamente, sabe, a gente nem precisou convencer, ele já estava convencido desde o início. Ele disse: "Esse é o projeto que precisamos." E assim começamos, indo a todo vapor. Bem, conte pra gente um pouco sobre Taklis, como dizem em hebraico, como funciona na prática o programa de treinamento. Então, na prática funciona assim. Primeiro, identificamos as pessoas que são adequadas, as pessoas certas para fazer parte disso, sabe, os defensores cidadãos. Então, nós não contratamos, mas recrutamos esses voluntários. Depois que são recrutados, nós os treinamos, equipamos e eles precisam passar por 3 grandes treinamentos em um ano. Então tem o avançado com licença. Tem o treinamento básico, seguido pelo treinamento intermediário e depois o exercício final completo. O treinamento avançado com um exercício de tiro real. Eles são, uma vez que são validados, estou falando como grupo, estamos falando de um grupo de 12 a 15 voluntários. Uma vez que esse grupo é validado, então eles podem ser ativados em qualquer bairro de uma determinada cidade. Então vou te dar um exemplo. Afula. Nós estamos começando com Afula, então Afula tem pelo menos 10 bairros principais. A ideia é ter um grupo de cidadãos armados. Ok, para serem os primeiros a responder em cada bairro dessa cidade. E é exatamente isso que queremos. Queremos que todo bairro seja coberto e protegido por um grupo de cidadãos defensores que estejam prontos para agir a qualquer momento. E isso é o que importa. Eles estão prontos para agir, têm seus equipamentos pendurados perto da porta e em 60 segundos já estão na rua. Então, como isso é diferente do modelo Kitot Konanut que vemos em Israel? Certo, então as Kitot Kenanut, conhecidas como força de reação rápida, são um modelo muito bom e necessário. No entanto, eles não conseguem reagir em questão de minutos, e isso eu posso dizer pela minha própria experiência, porque eu faço parte de uma força de reação rápida. É disso que você fala tanto em Efrad quanto em Hashmonaim. Somos pessoas espalhadas por toda a cidade, não estamos todos em um único bairro, estamos todos distribuídos. Então,
Só para reuni-los, primeiro você precisa avisá-los, depois eles precisam colocar todo o equipamento e só então eles são informados sobre o local, o ponto de encontro. Ao chegar ao ponto de encontro, recebem instruções e às vezes pegam suas armas. Agora sabemos, desde 7 de outubro, que o Hamas sabia onde ficavam esses quartos seguros, ou essas salas de armas. Eles sabiam onde estavam. Eles só esperavam os caras da Força de Reação Rápida aparecerem para atirar neles, e foi o que aconteceu. Em resumo, falo sobre a Força de Reação Rápida. Como você disse, Kita Kunenut é muito necessário, mas também precisamos de uma solução imediata. Em outras palavras, eles se complementam. A segurança opera em círculos concêntricos. O círculo imediato envolve os defensores cidadãos, porque eles podem reagir em questão de segundos. E então você tem Kitokunenut, que é a força de reação rápida, depois a polícia e depois o exército. Agora eu só quero que você saiba. E isso é importante para os ouvintes entenderem que a polícia é, no geral, responsável pelos defensores civis. O que você quer evitar é ter muitas pessoas nas ruas armadas, sem identificação, possivelmente até atirando umas nas outras, o que de fato aconteceu em 7 de outubro. Houve muitos casos de fogo amigo, o que é algo terrível e que deve ser evitado a todo custo. Então, no final das contas, uma vez que a polícia tem o controle da situação, eles conseguem assumir o comando e o controle. E basicamente avisar os cidadãos defensores para recuarem e voltarem para suas casas e protegerem suas casas. Então, em outras palavras, esse não é um grupo que vai simplesmente fazer qualquer coisa. Eles estão sob comando e controle rigorosos o tempo todo. Como as autoridades de segurança israelenses, especialmente polícia e exército, veem seu projeto? Bem, começando em Afula, o chefe de polícia esteve na nossa primeira reunião com o prefeito. Ele ficou muito impressionado e disse ao final da reunião: "Isso é exatamente o que queremos e precisamos. Porque simplesmente não temos policiais suficientes em uma cidade grande como Afula para reagir a uma infiltração terrorista." E eu estou falando de um ataque terrorista em massa, não estou falando de 2, 3 caras, estou falando de algo grande, possivelmente 100 combatentes terroristas ou mais. Eles seriam rapidamente sobrecarregados e precisam de uma solução como a nossa. E estávamos conversando antes sobre como queremos que o Hamas e nossos inimigos saibam sobre esse tipo de programa. E você disse, Bem, antes de tudo, eles provavelmente vão acabar sabendo disso. ok, Porque eles têm um serviço de inteligência, sabem o que estão fazendo e com certeza vão descobrir. Mas tenha em mente que o que estamos fazendo, na verdade, aumenta a dissuasão. E é isso que queremos. Queremos que eles pensem que temos cidadãos armados prontos para agir a qualquer momento. Queremos que eles saibam disso. Certo, agora eu quero você. Ótima pergunta. Porque, no fim das contas, o Hamas, como qualquer valentão no mundo, seja o Irã, a Coreia do Norte e todos os seus representantes, eles procuram alvos fáceis, alvos fracos. Assim que eles veem força, eles cedem, que foi exatamente o que aconteceu em Enapsu. Eles perceberam força. Eles não estavam esperando por isso. E assim que viram, saíram dali imediatamente e simplesmente atacaram outra cidade. Porque não era isso que eles queriam. Eles buscam alvos fáceis, não difíceis. E se pudermos perceber, se pudermos projetar essa imagem, é uma vitória. ok, vamos ampliar um pouco e falar um pouco sobre você. Como um bom garoto judeu como você entrou no exército dos Estados Unidos da América e alcançou um posto tão alto? Bem, vou te dizer primeiro que, sabe, antes do exército, eu era um jovem muito perdido. Eu realmente não tinha propósito, motivação ou direção na vida. Na verdade, eu passei um ano da minha vida no México antes do exército, só querendo, sabe, assim como muitos israelenses vão para a Índia e por aí vai. Eu simplesmente estava no México tentando me encontrar. Eu não sabia o que queria da vida, mas sabia que precisava de propósito e direção. E eu sabia que precisava de um empurrão forte. Sentia que precisava de um treinamento bem rigoroso. E claro, eu já tinha visto os filmes e tudo mais, e pensei comigo mesmo, é exatamente isso. Eu precisava de um sargento gritando na minha cara para, sabe, basicamente me colocar de volta em forma, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui, sabe, voltei para Nova York, entrei direto em um escritório de recrutamento, disse que estava lá, que estava pronto, e me alistei.
Eles me enviaram para Fort Benning em poucas semanas e logo já estava lá. Eu estava no treinamento básico, que aliás foi um treinamento muito difícil para mim. Não me tornei um bom soldado da noite para o dia. Levou muita dor e resistência, muitos gritos e muitas flexões. Eles me fizeram fazer várias flexões. Mas no final das contas, eu me tornei um bom soldado. Passei pelo treinamento avançado, escola de paraquedistas, depois escola de Rangers e regimento Ranger. Então eles me destruíram e me reconstruíram e graças a Deus, eu tive essa experiência porque sou muito grato pelo que o exército fez de mim. E você serviu, como mencionei, antes de uma carreira distinta no exército, no Oriente Médio e no Iraque. Sim. Você chegou a experimentar antissemitismo no exército e, se sim, como lidou com isso? Então vou te dizer que na maior parte do tempo eu não senti muito antissemitismo. Sabe, você está servindo com caras do Mississippi, Tennessee, Texas, Alabama, caras que realmente nunca tinham conhecido um judeu na vida. Então, sabe, e eu nunca escondi isso, sempre foi assim. Eu não era religioso, aliás, mas nunca escondi isso. Eu era muito judeu, então eu dizia logo, sabe, sim, eu sou judeu. E geralmente a reação era positiva. Na verdade, muitas perguntas e tudo mais. Vou te contar, só tive uma experiência negativa. Assim que entrei no regimento Ranger, um colega do meu esquadrão decidiu me chamar de Kike, que aliás, eu não gostei. Nunca tinha ouvido a palavra Kike antes. Eu sabia que não era algo bom, mas depois que li sobre isso, percebi. Ah, é isso que significa, basicamente um judeu sujo. E então, respeitosamente, eu disse para ele, olha, você pode parar de me chamar por esse nome? E a reação dele foi, claro, Kai, sem problema, sabe? Essa foi a reação dele. E você sabe, quando você é vítima de racismo, antissemitismo, seja o que for, no exército, existe todo um processo chamado processo de igualdade de oportunidades. Ok, é um passo muito sério porque basicamente é uma reclamação formal. Através da cadeia de comando, eles vêm com uma unidade investigativa externa e investigam todas as unidades. Eles começam, sabe, a entrevistar as pessoas, fazer perguntas. O treinamento para, não há treinamento acontecendo porque aquela unidade está sendo investigada. E eu disse para mim mesmo, sabe, se eu fizer isso, não acho que ele vai me respeitar. Eu sei que ele não vai me respeitar. Eles vão dizer, aquele judeu parou de treinar, não fazemos nada porque ele ficou ofendido. Então eu pensei, sabe plano B? E eu só disse para ele, ouça, se você me chamar de Kike mais uma vez, a gente vai lá fora. E quando eu disse isso foi um choque. Porque, sabe, muitos americanos do Sul ainda veem os judeus como fracos e medrosos. Quando mostrei força e olhei nos olhos dele, um cara de Washington, com 1,88 metros e forte como jogador de futebol americano. Ok, esse era o cara. Não era, sabe? Ele era durão. Olhei nos olhos dele e falei, vamos sair lá fora. E ele realmente não acreditou em mim, sabe? Naquele dia, bati na porta dele e disse, vamos! Ele perguntou, tem certeza que quer fazer isso? Você quer que eu te esmague e arranque sua cabeça? Olhei nos olhos dele, engoli seco e disse, vamos, não entrarei em detalhes depois disso. Mas ele entendeu de uma forma muito clara que nunca, jamais deveria fazer isso de novo. Foi muito doloroso para ele. Mas eu acho que a mensagem, ou pelo menos a lição que eu aprendi, é que o antissemitismo vai acontecer. Isso vai acontecer com todo mundo, todos nós em algum momento vamos enfrentar o antissemitismo. Agora, neste caso foi mais uma ameaça física. Ok, mas às vezes você recebe um tipo de antissemitismo mais sutil e tem que lidar com isso de uma forma diferente. Não estou dizendo para sair por aí e dar um soco na cara de todo mundo, sabe? De todo antissemita, não é isso que estou dizendo. Mas você tem que lidar com isso, mas o mais importante é mostrar para eles que você não tem medo e não está escondendo sua identidade judaica. Olhe-o nos olhos e diga, estou pronto, faça o que quiser. Se me processar, processo você também. Precisamos ser fortes. Como judeus, seja em Nova York, seja em Paris, Amsterdã, Londres, vamos enfrentar o antissemitismo. Está crescendo no mundo todo e nós, judeus, temos que ser fortes. Esse é o ponto principal. E não quero dizer apenas ser forte fisicamente, mas também forte moralmente e espiritualmente. Certo? Então, aqui está você em Israel,
fez aliar com sua esposa e eu queria saber, de modo geral, como sua experiência no Exército dos Estados Unidos da América impactou você e onde você está hoje. Bem, primeiro de tudo, sabe, eu realmente não planejava fazer aliar até me aposentar totalmente do serviço ativo. Então, 20 anos eu realmente esperava fazer aliar aos 44 anos. E você sabe o que aconteceu, claro, o 11 de setembro de 2001 abalou meu mundo, pois Israel também vivia a segunda intifada. E quando vi aquilo acontecer em Nova York, eu era, sabe, um jovem oficial fazendo o curso básico de oficiais em Fort Benning. Quando aquilo aconteceu, pensei: uau, a intifada está chegando à América. E eu esperava o que estava acontecendo em Israel. Eu esperava que a mesma coisa acontecesse na América, ônibus explodindo e tudo mais. Graças a Deus isso não aconteceu, mas lembro que era assim. Quase senti como se Deus estivesse me dizendo: veja, você acha que está seguro na América, mas não está. Então é melhor ir para Israel, ir para a Terra Santa, porque o que você está fazendo aqui? Então, eu não fiz aliar imediatamente, sabe? Eu levei mais 4 anos. Nós fizemos aliar em 2005, então levou 4 anos, sabe, para se organizar e tudo mais. Sim, graças a Deus fizemos aliar em 2005, que não foi um ano fácil. Foi quando, sabe, foi quando Gaza, quando nós fizemos a retirada de Gaza, que teve repercussões horríveis que conhecemos até hoje. Mas então foi um ano difícil para fazer aliar, mas sem arrependimentos, sem arrependimentos. Eu e minha esposa, sabe, não tem sido fácil, tem sido muito, muito difícil às vezes. Mas nós simplesmente ficamos, sabe, dissemos para nós mesmos: não vamos embora, vamos ficar aqui, vamos ficar em Israel. E eu consegui ficar na reserva, aliás, porque você não pode estar em Israel na ativa, você tem que entrar para a reserva e voar de um lado para o outro para a minha unidade, às vezes na Alemanha, às vezes em Nova York e assim por diante. E então, como você disse, o dia 7 de outubro aconteceu e você e seu parceiro decidiram realmente expandir esse projeto. Como isso funcionou? Então, antes de tudo, quando o dia 7 de outubro aconteceu, eu estava na base militar de Fort Bliss. Eu tinha acabado de voltar do Iraque. E você sabe, naquela época eu já era capelão? Ok, então eu fui de. Eu basicamente passei 9 anos em combate, você sabe, profissão, e então mudei para a capelania. Então, quando voltei do Iraque de uma missão como capelão, tudo aconteceu aqui, e em poucos dias. Aliás, a primeira coisa em que pensei foi, sabe, isso foi um ataque terrorista massivo, e eu esperava que Israel revidasse de uma forma massiva. Eu também, pensei comigo mesmo. Ok, agora, todo cidadão em Israel vai estar armado e treinado. Dias depois, recebo uma ligação de Yonatan Lahav dizendo: você sabe, é isso que precisamos fazer. Precisamos ter um grupo de cidadãos armados, defensores civis, em cada bairro, em cada cidade de Israel. Assim que ele falou, respondi: estou dentro, o que faço? E comecei a arrecadar fundos para defensores civis nos Estados Unidos. E tudo decolou a partir daí. De onde vem o seu financiamento? Então são principalmente pessoas físicas. E graças a Deus, sabe, muitas pessoas estão realmente se conectando porque percebem que essa é a resposta. A resposta é que todos nós devemos ser fortes. Quero dizer, veja, na sexta-feira mesmo houve um ataque terrorista em Betânia. Está acontecendo, não está parando, na verdade, pode até estar aumentando. E veja, aliás, você está em Jerusalém. Então, alguns meses atrás, tivemos um incidente em Ramot, onde 2 cidadãos defensores conseguiram parar os terroristas e matá-los. 6 pessoas morreram. Quero dizer que, sem eles, poderiam ter sido 16, 20 ou até 30 vítimas. Então, se tivermos cidadãos defensores que estejam armados, treinados e prontos para agir a qualquer momento, em todo lugar de Israel, vamos salvar vidas. Isso é para os ouvintes. Quero que você se lembre de que este projeto é sobre salvar vidas. Cada centavo ou cada dólar que recebemos de doações vai direto para as pessoas que estão sendo treinadas para salvar vidas. E isso é o mais importante. Se alguém quiser saber mais sobre o que você faz e sobre o projeto, como elas podem fazer isso?
Então, nós temos um site, é www.e como ecol, como lima.com.il. Ok, eu não sei. Se puder divulgar isso aos seus ouvintes, Nós vamos colocar no artigo. Sim, sim. sim, esse é o site. Se quiserem doar, podem fazer isso pela Israel Friends, uma organização maravilhosa. É uma organização 501c3 totalmente dedutível do imposto de renda. Eles podem doar dinheiro para defensores civis em Israel, que cai na nossa conta, assim conseguimos levar o valor e pagar fornecedores lá. Como disse no início, talvez você queira que esse modelo seja replicado em todo Israel, Mas também em comunidades judaicas ao redor do mundo? certo? Então, vou te dizer que é só uma questão de tempo até que o Defensores do Cidadão tenha que se expandir internacionalmente. Quero dizer, todos nós vemos o que está acontecendo, seja em Nova York, seja em Sydney, Amsterdã, Paris. Cresci na Bélgica, então conheço bem o que ocorre em Bruxelas. Mas é só uma questão de tempo, sabe? Toda sinagoga vai precisar de defensores civis, tipo aqueles agentes nos aviões. É o mesmo conceito. Toda sinagoga vai ter dois caras à paisana, prontos para defender aquelas sinagogas, aquela comunidade. E eles vão ser treinados por nós, e vamos enviá-los para todo o mundo para defender as comunidades judaicas em todo o mundo, e é disso que precisamos. E mais uma vez, quero que todos saibam disso. Porque em algum momento, sabe, eles vão ter que pensar duas vezes antes de atacar uma sinagoga, porque vai ter caras armados e prontos para enfrentar qualquer ameaça. Essa é realmente a visão, mas agora estamos muito focados em Israel. A gente precisa dominar o projeto israelense. Ele tem que estar totalmente validado. O treinamento tem que ser perfeito. E falando sobre o treinamento, quero que você saiba, Steve, que sempre que há um ataque terrorista, é sempre em um ambiente de combate urbano, que, aliás, é o tipo de ambiente mais perigoso que existe. Por quê? Porque cada janela, cada porta é uma ameaça e pode ser letal. É tridimensional, você pode ter terroristas nos telhados, escondidos atrás de blocos, atrás de casas e por aí vai. É muito complexo. A tal ponto que, mesmo no exército dos Estados Unidos da América, quando os comandantes lançam uma missão de combate urbano, eles sabem que provavelmente vão sofrer uma taxa de baixas de 40%. Então, e estamos falando de soldados treinados, na verdade, das melhores unidades, e estou pensando nos Navy SEALs. Os Navy SEALs treinam sempre combate em ambiente confinado ou combate em ambiente confinado, pois é muito complexo e só focam nisso. Você precisa que seus operadores ou seus defensores, você precisa levá-los a um nível reflexivo de tiro. Eles precisam atirar de forma reflexiva e instintiva, sem precisar mirar. Eles poderiam atirar nos alvos sem ferir mais ninguém, civis ou até mesmo, você sabe, seus próprios companheiros de soldado. É muito perigoso. Pessoas atiram para todos os lados, há fumaça e gritos. É um ambiente extremamente perigoso. Isso ficou evidente em 7 de outubro. Então, sua mensagem final para nossos ouvintes, telespectadores, como os chamamos, que estão assistindo a isso em todo o mundo. A mensagem final é: sejam fortes. Ok, sempre sejam fortes e estejam preparados. Mantenham-se em forma, aprendam a lutar. E isso não é só para você, é para sua família, para seus amigos, para os membros da sua comunidade. Existe uma mitzvah muito importante, um mandamento na Torá para não ficar indiferente ao sangue do seu irmão, ou seja, defender seu irmão. Devemos estar prontos para nos defender e cuidar uns dos outros. Ok, mas para isso temos que estar prontos e não ter medo, não ter medo. Ok, acredite em Deus, ok. Algumas pessoas às vezes ficam deprimidas quando digo isso, pois pensam: ah, Deus, não queremos estar sempre vigilantes. Quero te dizer algo. Isaías traz a visão de que todos transformaremos nossas espadas em arados. Ok, mas o Messias ainda não chegou. Ok, estamos esperando pelo Messias, e até que o Messias venha, tenha sua espada e esteja pronto para lutar. Todos nós esperamos que o Messias venha em breve, em nosso tempo, da bela cidade de Jerusalém, com esperança de que seja este ano. Jonathan David Zadansky, obrigado por vir ao estúdio da JNS. Claro, foi um prazer.